Então, nós ao relacionarmos o humus ao princípio de tudo que tem a ver Ok. com, Com a com a vida, vida, essencialmente. nós estamos a falar de um produto negro, certo? Exato. Logo, tudo que vem Sim, daí é de cor negra. exatamente. Então, é legítimo, doutor, termos de dizer que a África é o início do resto do planeta, Terra. Bom, sim, segundo os dados científicos apontam para isso, né? Mas as teorias podem ser mudadas, uma vez que a ciência não é um discurso religioso e ela está aberta a alterar qualquer dados que desconstrói a primeira afirmação. Esse é o bom da ciência. Já a religião é diferente. No entanto, como dei alguns discursos aqui no ponto de vista científico, vou entrar no ponto de vista religioso, já que estamos a falar da Bíblia, né? Mencionamos um pouco a Bíblia aí, para sabermos separar. Nesse contexto agora, vamos analisar a existência do ser humano. Já estamos a falar do ser humano, não estamos a falar da existência da Terra. Da Terra. Deixa só deixar Exato. aqui um ponto. Não existe do universo, o mundo. Então, quem criou o mundo? Estamos a falar do ser humano. Ok? No entanto, cada um apresenta a sua teoria no ponto de vista cultural e a experiência do próprio povo sobre a existência dos povos ou do próprio mundo. No caso, no ponto de vista judaico, que se tornou um ponto de vista também cristão, trazem a ideia de que o ser humano foi criado do pó da terra, né? Como citou muito bem o nosso parceiro. Né? Psicólogo, sim. Construído na sexta-feira, a partir da própria areia, e foi feito um boneco, e sopraram em seu nariz e tornou uma alma vivente. Né? E daí então foi feita também a mulher das costelas, né? Não sei se é exatamente assim como o próprio cristão acredita, ou porque muitos vão dizer que é um ponto de vista mitológico, ou seja, Exato. o próprio judeu diz isso. Ele diz não é uma história literal, é uma história Figurativa, isso figurativa é uma folclórica, fábula. para trazer Sim. o entendimento de como Deus Sim. tenha feito o homem. Isso os judeus a falarem, não o cristão, porque o cristão veio depois. Quem é o dono da palavra? Aquele que veio depois ou o primeiro? É o primeiro. É o primeiro, né? Nem que tiver a mentir. Ele é que trouxe o Exatamente. primeiro discurso para você contar aquela história como se fosse a tua. Né? Então, gosto de ir mais da origem dos próprios judeus. Depois, pego um pouco na visão do cristão, por conta da Bíblia, 666 livros, né? Tendo um total a orientação João Ferreira de Almeida, da essa Grécia, tradução Europa, portuguesa. tudo mais. Essa é a Bíblia que o cristão tem aqui, por exemplo, em Angola, para falarmos sobre isso. Tanto é aquilo que já conhecemos, né? Cria o homem e por aí. Isso é no ponto de vista cristão. Não quer dizer que é um ponto de vista verdadeiro e absoluto para todos os povos. Exato. Naquelas regiões da Ásia, há um grupo que vai contar a narrativa de que o ser humano veio existir através de duas entidades, um Yang e outro Ying. Ying. Exatamente, sim. que um caiu num ponto do universo, outro caiu no outro ponto do universo, e agora lutam para voltar se reencontrarem de novo. Nesse processo que aconteceu, todo esse processo, até surgiu o ser humano como um dos corpos podres nesse processo de adaptação. Ou seja, primeiro já éramos perfeitos, caímos na imperfeição, e o ser humano, como nós aqui, segundo essa visão... Tentou voltar à perfeição. Não, até agora estamos a tentar. Esse é o ponto de vista deles. Ou seja, esse corpo aqui está nesse processo de evolução, ainda não atingimos a Ainda não evolução atingimos. perfeita. Estamos a lutar para voltar a encontrar a perfeição. Ok. Nosso corpo apodrece, envelhece, Sim, se aquilo que eu destrói. disse, Na verdade, a isso é Maia. uma carcaça. Perdidos a Exato. matéria aí Isso. Então, no ele reino se adapta mineral. com as partes podres, não é para se reconstituir. Se olharmos, por exemplo, o ser humano tem traços animais. Se nós somos semelhantes a Deus e temos traços animais, Deus é um animal também. Tem traços animais. Não sei se está a entender a lógica. Vê, se nós temos traços animais, nós seres Ok. humanos, o homem feito de Adão, segundo o ponto de vista bíblico, né? Foi feito segundo a semelhança do homem, e nós temos determinados comportamentos instintivos que são comportamentos animais. E se nós somos semelhantes a Deus e fomos feitos semelhantes a Ele, Ele também tem esses traços animais. Estranho, né? Logicamente que tem, Então, sim. é lógico que tem, temos que admitir Eu que falei tem. dos extraterrestres Não, que eu apresentei. se nós Sim, somos, se nós sim. somos a imagem e a semelhança De dele, Deus. de Deus, nesse Yeah. caso, claro que ele tem que ter traços semelhantes a nós. Exato. A nós. Exatamente. E nós temos traços semelhantes aos animais. Então Certamente. Deus tem traços semelhantes aos Aos animais. animais Aí isso e vai parecer aos uma seres blasfêmia falar isso para um religioso. Mas eu trago essa perspectiva por causa da afirmação, da ideia que se tem de que somos feitos exatamente semelhança de Deus. Depois vem o discurso que é pecado. Então, logo, a ideia instintiva é pecado para o religioso. Então, tem que pôr isso como pecado. Não. Esse lado instintivo, tipo animal, foi por conta do pecado. Lá vão contar outra narrativa, que até hoje o homem está nesse processo de evolução até atingirmos um corpo perfeito. Corpo que não come matéria, mas se alimenta de energia solar, feito o processo de fotossíntese. Essa é uma visão que eles apresentam, que o caminho futuro do ser humano é para chegar até lá. Mas muitas coisas nesse processo têm trabalhado contra a humanidade. Né? Essa é uma visão que eles vão apresentar nesse processo. Mas só que isso também é semelhante ao que muitos povos aqui em África vão contar, de como foi criado, por exemplo, o mundo, ou pelo menos os seres humanos.
já que o discurso, desculpa, estou a citar o mundo, na verdade é a origem do ser humano, estamos aqui a falar, que vai dizer que o ser humano, pelo menos aqui os africanos, os negros, foram criados por... isso é no ponto de vista da religião, daqui essas regiões da Angola, mais para o Congo, o padismo, tem tem as religiões quimbanguista, tocuista, embora pega um pouco o bíblico, mas aquele mesmo que pega ainda a história mesmo narrativa da África mesmo, que fala dos profetas africanos e muito mais. Exato. Vão trazer uma outra ideia da criação do ser humano, que nós fomos trago aqui. Tá vendo? Nos trouxeram aqui, nos implantaram. Como é que o termo? Implantados, ok. Fomos implantados aqui. E nos na Terra. Na Terra. Ok. Nos trouxeram de outro lugar, de um outro mundo chamado de... Exato, uns chamam de Kakongo, outros chamam da Casa dos Antepassados. Okay. E quando falam Casa dos Antepassados, nessa perspectiva, não no ponto de vista só espiritual, no ponto de vista físico, tipo, eles existem tão lá e nos trouxeram aqui. Então, desculpa só. Vocês ficam aqui para colonizar essa região toda. Nesse intervalo, enquadro aqui, estás a ver a ideia de extraterrestres, né? Esses antepassados estão num lugar fora da Terra, são extraterrestres que nos trouxeram para cá, tal como no Senegal os povos dogons. Isso, os dogons, exatamente. Exatamente. Seres que imigram de uma região para outra. Para o planeta Quando Terra. falei o próprio Homo de Cro-Magnon que via nas grutas da França, né? Exatamente, como eu disse, uma espécie de homem foi tirado daqui, levado para lá. Não é feito uma nova experiência, surgiu um homem branco que tinham que agasalhar dentro de uma caverna que é a gruta de Cro-Magnon, por exemplo, lá na França. Não, pode continuar. E teve como um enquadramento. Que foi, tem mais ou menos 10 mil anos lá na Europa. E ele foi o que chamam dele um inglês, é negro, de olhos azuis. Ou seja, eles sabem que os primeiros negros que viviam na Inglaterra eram negros. Eles têm plena noção disso. Eles sabem disso. Eles admitem que o homem que existiu há mais de 10 mil anos lá foi negro. Não, todos eles, mesmo se vocês, mesmo dentro do campo da ciência, ficam em dúvida. Sim, mesmo dentro do campo da ciência. Há quanto tempo eles vieram? Da antropologia. É uma questão. Yeah. Podcast Fora da Caixa.